Excelentíssimo senhor Diogo Endlich, presidente desta casa. Senhora secretária municipal de saúde, Deise Queller Benning, em cujo nome cumprimento os demais integrantes da equipe de governo municipal. Demais vereadores presentes, ilustres espectadores que nos seguem presencialmente pelas redes sociais. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Com base no artigo 33, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, artigo 55, inciso 3º e artigo 218-A do Regimento Interno, combinado com o artigo 25, inciso 8 da Lei Orgânica Municipal, instalamos essa audiência pública solicitada pela senhora Deise Queller Benning, conforme ofício número 1121/2025, com a finalidade de apresentar o relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Esta audiência pública funcionará obedecendo às seguintes fases. A previsão de duração é de 90 minutos. Após a apresentação do relatório, os vereadores poderão formular perguntas sobre o conteúdo e cada um terá o tempo de 2 minutos. Ao final desta audiência, o conteúdo da mesma será registrado em ata e, quando estiver concluída, será encaminhada a todos os participantes para lerem e assinarem. Com a palavra, a senhora secretária municipal de saúde, Deise Queller Benning, para a apresentação do relatório. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Diogo Endlich, a nossa vereadora, né, da Comissão Municipal, da Comissão de Saúde, Janaína Greco. Obrigada por vocês estarem aqui, né, e a gente está cumprindo um instrumento legal, né, que é previsto na Lei Complementar 141, de 2012, que de 4 em 4 meses, né, nós temos que prestar contas do que foi feito com o recurso da saúde, seja na área da assistência, seja na área de produção, seja na área de construção, né, visando a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, gente, a nossa rede física de saúde, tanto pública quanto privada, o que temos no nosso município, né, de equipamentos de saúde? Então, nós temos um centro de gestão em saúde, temos 18 unidades básicas de saúde, um hospital, né, que ele é filantrópico. Essa farmácia é a nossa farmácia de distribuição pública, 2 unidades de reabilitação, uma central de regulação do transporte sanitário. Temos um centro de gestão em saúde, 9 unidades de apoio diagnóstico, que aqui também, gente, não é só o do município, mas sim dos estabelecimentos privados que existem no nosso município. Uma unidade de atenção psicossocial, que é a nossa unidade de saúde mental, 30 ambulatórios de consultas, né? Esses 30 ambulatórios aqui são também não só nossos, mas também do privado. E uma unidade de vigilância em saúde. Quanto à execução orçamentária e financeira, né? Então, nós colocamos ali o município de Domingos Martins, a União, que tem um brasão da União, o Estado também, com o brasão do Estado, né? E outros que são recursos geralmente gerados, né, da aplicação dos recursos financeiros existentes. E depois o valor total. Então, quando a gente vai falar o que está em verde, né, são as receitas consolidadas por fonte, então, da onde nós recebemos os recursos. E o que está em vermelho são a liquidado por fonte. Então, o que nós compramos, executamos, né, e como nós pagamos. Então, o município, né, a gente arrecadou nesse primeiro quadrimestre R$ 8.653.027,99. Né? Usamos deste recurso R$ 7.785.532,61. Da União, que nós recebemos, né, do governo federal, através do Ministério da Saúde,
R$6.442.944,58. Deste recurso da União, né, então, nós pagamos, né, o que nós gastamos foi R$6.054.888,16. Quanto ao recurso que veio do governo do Estado, foi 102.051,57. Foi, então, gastos R$105.400, né? E aí, muitas vezes, você mas veio mais, veio menos, né? Gastamos mais, por quê? Porque tem recursos que já estavam em conta. E, com a questão das aplicações, né, do município, foi R$138.019,56. E o valor que foi gasto, né, que foi aplicado, a gente fala que saúde, né, vereadora, a gente não gasta, né, presidente, a gente investe, né? R$104,13. Então, o total de arrecadado, né, de recursos, seja, né, juntando os 3 entes federados, mais a aplicação, foram R$14.963.040. Eu estou sem óculos aqui, gente. 49. Não, gente, estou ruim aqui, tá? 49, quase 50, 40, desculpa, gente, 14.963.043,70. Quanto, né, o que foi investido, né, foram 13 milhões, estou ceguinha aqui, viu, gente? 945.924,90. Então, assim, a gente viu que nós conseguimos investir bem em saúde, ainda temos, né, um dinheirinho ainda para a gente, porque a gente nunca pode gastar mais do que temos, porque senão, né, vereadores, a gente fica numa situação bem complicada. Pode passar, por favor. Então, detalhamento das receitas, que são, né, que vieram da União. Então, são divididos em 4 blocos, né? Então, a gente tem o bloco da atenção básica, que esse bloco a gente investe nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família. Então, tudo que é atenção básica, né, está neste bloco que veio de recursos da União, que foram R$589.771,69. A média complexidade alta, né, que a gente investe o quê? É o recurso que vem para o hospital também, o recurso que a gente compra consultas e exames especializados, que vem também neste bloco, que é chamado, né, o bloco da média e alta complexidade. Então, foram R$2.997.611,96. O bloco da vigilância, que é para atender as 4 vigilâncias, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância da saúde do trabalhador. Essa vigilância, muitas vezes, a gente até esquece, né, que ela existe, mas ela é muito importante, é uma vigilância que a gente pretende fortalecer no nosso município, né? A gente sabe que a gente tem muitos casos de acidente, né, e a gente precisa estar olhando para este público, né? Como que nossos trabalhadores, se eles usam a EPI, qual, né, muitas vezes um risco de acidente do trabalho, não sei se vocês viram, que passou lá no norte do estado, de trabalhadores rurais que vieram para a colheita do café, né, 2 faleceram, que um caiu dentro de uma secadora do grão, muito triste, o outro, o caminhão que foi, né, colocar os grãos, também prensou o trabalhador. Então, são 2 acidentes graves, esses 2 foram fatais, né? Então, assim, como é que estão esses nossos trabalhadores? Nós que somos, né, um município com 80% quase rural, então, para a gente também ter este olhar, este cuidado com os nossos trabalhadores. E aí, porque muitas vezes o povo achava que vigilância e saúde era a vigilância dos trabalhadores da saúde, né, vereadora, que, né, que trabalha hoje na saúde. Então, vê que isso, muitas vezes, é o conceito
errado, né? Então, a gente tem que sempre explicar, porque a vigilância e saúde do trabalhador são para todos os trabalhadores. A gente não pode privilegiar uma categoria em detrimento das outras. Então, o bloco da assistência farmacêutica, também, que vem para a compra de medicação, né? A gente sabe que é importante, e a gente vem discutindo muito também o uso racional do medicamento, né? Da consulta do farmacêutico, que hoje a gente tem muito pouco, né, doutora Laura? Né? Então, a gente vem contratando até mais farmacêuticos que vieram do concurso também, porque a gente quer que todas as nossas unidades de saúde tenhamos o farmacêutico para a gente garantir, né, a dispensação, porque a gente não pode, né, dispensar o medicamento sem a presença do farmacêutico. E é um profissional que, muitas vezes, a gente não valoriza como deveria ser valorizado, até porque, muitas vezes, a pessoa acha... A gente lembra das farmacinhas, né, quando a gente era pequeno, né? Que, assim, muitas vezes era um balconista. Aí fala, vou com o farmacêutico, mas ali era o balconista, né? E hoje, né? Então, vem fortalecendo a questão da assistência farmacêutica, contratando mais profissionais, para que a gente possa também ter esse atendimento do farmacêutico, para ele não ficar só na entrega, né, do medicamento, mas sim orientar este paciente do uso da medicação, do perigo que se eu tomo um remedinho, a Janaína chega para mim, Deise, eu estou com dor de cabeça. Aí, falei, toma aqui, eu tenho um remédio ótimo para você. Vai que ela é alérgica àquela medicação. Né? Então, por exemplo, se ela me der uma dipirona, ela vai me matar, porque eu sou alérgica à dipirona. Né? Então, a gente tem que ter este olhar, né, este cuidado, e é uma coisa que a gente vai, eu tenho certeza, contar com vocês e com toda a população, né, do nosso município, para que a gente compreenda que o medicamento ele pode fazer tão bem, também, mas pode fazer mal se não for tomado de forma correta, da indicação correta pelo profissional de saúde. Então, ali estão os valores, eu vou falar, né? Então, o total, né, do investimento que a gente teve, né, foram 6 milhões, né, 42.944,58 centavos, que a gente já mostrou no bloco anterior, não é isso? Então, só para a gente saber que este recurso que, né, do governo federal, por exemplo, eu não posso pegar o dinheiro da média ou da alta complexidade, colocar na atenção básica, nem fazer o inverso, né? Ou então jogar lá na vigilância, porque isso a gente tem que prestar conta para a União, para o Tribunal de Contas e para vocês, vereadores, e para o nosso Conselho de Saúde, né? Que ontem a gente passou no Conselho e eles aprovaram. Então, isso é muito importante, ter o controle social. Né? Então, a gente valoriza muito o Conselho Municipal. Pode passar, por gentileza? Nossa, eu vou mais perto, viu? Então, para ver eu ficar aqui, né? Então, despesas, né? Natureza de despesas liquidadas, né? Foi pessoal e encargos sociais, que é pagar os nossos trabalhadores, né? Pagar a previdência, pagar outros encargos que a gente tem com os trabalhadores. Então, eu vou lá para o total geral, né? De quanto que a gente, desses 13.945.000, né? Quase 14 milhões da saúde nesse primeiro quadrimestre, então 45% foi investido no pagamento de pessoal e encargos sociais. Tá? Então, entra ali todos, né, os nossos, por exemplo, que ali a gente tem um recurso próprio, está vendo, 4 milhões, e tem o recurso federal, 2.314.000. Então, deste total, com o pessoal, corresponde a 45% do valor total da nossa receita, né, do primeiro quadrimestre. Então, outras despesas correntes, então, são várias, que são as aquisições, as compras, né, de medicamento, de insumos, de materiais, né, que a gente usa no dia a dia dos nossos serviços de saúde, combustível, né? Então, tem várias questões ali, se a gente fosse detalhar, nós íamos ficar aqui até amanhã. Então, a despesa de capital, que é investimento, né? Então, foi 102 mil, está ali, né? Recurso próprio, R$ 948,93. Né? Então, as despesas de capital foram 53% do valor total, e a despesa de capital, que é com investimento, foi 2%. Então, o total, né, 100%. Então, para a gente ver,
né, a gente está, né, fazendo um trabalho tentando equilibrar as contas, né, para que a gente não tenha déficit. Por favor, o próximo. Então, o valor aplicado por habitante, quer dizer, daquele recurso, daqueles quase 14 milhões, né, que dá 13.945.924,90. Então, o recurso próprio, tá, se a gente dividir por nossos habitantes, né, foram R$ 219,83. Da União, foi R$ 170,96. Do Estado, R$ 2,97. Então, a gente vê de outras, né, fontes. Então, o que a gente vê? Que aonde a gente, né, os nossos munícipes, nesse quadrimestre, que nós investimos na saúde deles, foram R$ 393,76. Então, a gente vê que quem mais, né, investe em recurso financeiro é o município, depois a União e o Estado, né? O Estado, hoje, ele repassa, né, um valor pequeno, que é para assistência farmacêutica, tá? Não tem um per capita, por exemplo, igual, porque tudo que a gente faz, né, na saúde, ele é tripartite. Estado, né, município, Estado e União. Então, muitas vezes, para o custeio, principalmente da atenção básica, fica muito, a maioria só fica com o recurso próprio do município e da União. Então, isso daí assim, é uma coisa que a gente vem discutindo, tentando ver a possibilidade de ter custeio do Estado para a atenção básica, que é muito importante para que a gente possa qualificar e ampliar o serviço e as prestações de serviço. Então, o percentual em ações e serviços de saúde pública, tem a lei, né, que a gente já falou, ações e serviços públicos em saúde, que o mínimo, né, é 15%, e nesse primeiro quadrimestre tivemos, né, um percentual de 15,17%. Isso significa que nós investimos em saúde, recurso próprio, além um pouquinho, né, do que foi previsto, do que é obrigatório por lei. Então, nós não estamos abaixo, estamos um pouco acima, até dos 15%, que a gente sabe quem mais investe em saúde ainda, percentualmente, são os municípios. Isso é uma realidade nacional. Por favor, o próximo. Então, aqui são a questão dos servidores por vínculo, né? Então, ali onde tem a coluna, era o que tinha, né, no final de 2024, que foi a média, né, do último quadrimestre do ano passado, eram 263 funcionários, e ali está, né, na coluna, a gente vê o primeiro, 76 efetivos, 117 cargos, contratos temporários, 10 comissionados, seletistas 46, né, e tem os bolsistas também, os mais médicos 4, e os bolsistas 13. E aí, né, na nossa atual gestão, nesse primeiro quadrimestre, então, temos 307 servidores, sendo que o número de contratados, né, diminuiu, porque nós chamamos as pessoas do concurso que foram realizados anteriormente. Então, a gente diminui o número de contratados, né, aumentamos o número de seletistas, né, e aí a gente vê de efetivos, que passa para 109, lembrando que antes era 76. Então, assim, né, com o concurso, a gente diminui o número de contratos e aumenta o número de servidores efetivos. Isso diz da não precarização do serviço, né? Quando você faz um concurso, você diminui o vínculo, né, precário, que é uma exigência também que a gente sempre é cobrado pelo Ministério Público, né, por outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, né? Então, a importância de você estabelecer vínculos e diminuir a precariedade do servidor, dos serviços, né, dos trabalhadores. Então, tem ali, que vocês já viram, tá? E aí a gente vê que, né, como a gente ampliou o serviço, como farmacêuticos, aí aumentou,
né, o número de profissionais, aumentamos o número de psicólogos, de assistente social, de fisioterapeuta. Então, a gente começou a aumentar, não contratando de forma desordenada ou desorganizada, mas sim de acordo com a necessidade das nossas demandas e do nosso perfil. Pode passar. Então, o sistema de mortalidade, né? Nesse primeiro quadrimestre, tivemos um total de 61 mortes. E dessas mortes, né, o que chamou muita atenção, que a principal causa foi causas externas. As causas externas são o quê? Acidentes, né? Suicídio, assassinato, né? Então, e dessas causas externas, em primeiro lugar, né, que chamou mais atenção, foi acidentes automobilísticos, seja carro ou moto, né? Então, a gente sabe que a nossa população ainda usa muito, eu falo que a moto, né, ela é o cavalo moderno, porque antes, né, o pessoal andava de cavalo, e depois passou a termos a moto, né, que é mais barata, mais rápida, e de acordo também com a necessidade, né, mais em conta para a população. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. E depois, a segunda causa externa que aconteceu foram por quedas. Dessas quedas, né, então, que caiu, pode ter muitos que caíram ou que tiveram um problema na queda durante o trabalho, né? Então, essas questões, né, a vigilância, ela investiga para que isso, né, para que a gente possa atuar onde está acontecendo o problema. E a gente sabe, né, que as principais causas ainda da morte no trânsito é por falha humana. É menor, depois pelas próprias condições das rodovias, né, e depois por problema mecânico dos carros. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa, né, trabalhar essas questões desde lá da escola, nos locais de trabalho, para que a gente diminua que é uma causa evitável, né? Se a gente trabalhar, se a população se conscientizar que ela não pode dirigir quando bebe, né? Que ela não pode estar em alta velocidade em determinadas estradas. Então, assim, com isso a gente vai educando, né, a população para que para que a gente possa evitar dessas mortes, a maioria de jovens ainda, né? Então, isso é importante, tá bom? Aí depois vem o câncer, né? E depois vem as doenças do aparelho circulatório, né? Que são os problemas cardíacos, os AVCs, os infartos, né? E então, só para a gente ter essa noção, né, do que as nossas pessoas estão morrendo. Porque muitas vezes, se eu estou vendo que o problema está ali, né, na causa externa, não adianta eu ficar, talvez, investindo recurso numa coisa que não está matando as nossas pessoas. Por isso que a gente fala da importância de estudar epidemiologia, né? A gente não pode fazer um projeto sem olhar a epidemiologia. Eu tenho um amigo, foi secretário de Saúde do Estado, hoje é superintendente, né, do Ministério da Saúde em Vitória, né, Carlos Reblin, onde que ele fala: a vigilância é o farol da saúde. Porque é que está iluminando. Olha, está vendo? A gente está vendo ali o farol aceso. Então, nós, enquanto saúde, nós, enquanto, né, Câmara aqui, nós, enquanto cidadão, a gente tem que olhar esse farol, porque senão a gente não faz uma política pública baseada em evidências. A gente faz do achismo, que muitas vezes eu posso falar assim: não, todo mundo tem nada de acidente, não, as pessoas estão morrendo de outras coisas, mas cadê o dado, né? Então, isso é importante para que, quando a gente indique, né, uma ação, quando a gente indica um projeto, é bom, entendeu? Vereador, vereadora, que seja, pergunte, gente, olha, qual é a evidência? Eu posso fazer isso assim, né? Que eu posso, né? É uma boa indicação, né? É um bom projeto. Então, assim, a gente precisa, né, olhar nosso sistema de informação de mortalidade e de morbidade, que é o adoecimento. Por favor, pode passar. Então, a morbidade, que é o adoecimento, né, de que as pessoas mais adoecem, que tiveram até internação, foram a questão são doenças infecciosas. E dentro delas, assim, que até que muitas vezes a gente esquece,
A gente pensa, não, será que é Covid, pneumonia? Não. Foi erisipela. Você acredita isso? Vereadora Janaína, vereador Diogo. Erisipela, né? Porque vem aquelas feridinhas, as pessoas não cuidam, não vai cuidando, e isso leva, né, a morbidade leva às internações. Né? Então, assim, a gente também é uma coisa que dá para a gente trabalhar e pensar nela e fazer a prevenção. Né? Muitas vezes até um equipamento adequado para quando vai para trabalhar. Né? Então, a gente, assim, é muito importante, tá? E aí, assim, a gente olha que a gente pode, tudo que a gente pode fazer, né, é a gente fazer com que a gente tenha uma melhor saúde, mas olhando sempre os dados epidemiológicos. Pode passar? Então, a oferta de ambulatorial da atenção primária. Então, o médico foram 36.804 atendimentos, consultas. Né? Nós temos uma população aproximadamente quase 37 mil, então dá quase uma consulta médica por morador. Né? Claro que tem uns que têm mais, mas se você pensar em 4 meses, né? De enfermeiro, nós temos 6.417 atendimentos dos nossos enfermeiros. Dos profissionais de ensino superior, aí entram fisioterapeuta, fono, assistente social, psicólogo, 4.134 procedimentos, dentista, 6.187, auxiliar ou técnico de enfermagem, 38.032 procedimentos, visita dos ACS, 84.818 visitas foram realizadas. Então, assim, nossos agentes estão indo nas casas, né? Porque tem uma população, e aí a gente vê o quantitativo, se a gente pegar o número de imóveis que nós temos, né, para saber quantas casas, né? Então, a gente vê que realmente, né, as pessoas estão trabalhando, estão produzindo, né? E aí também a gente pensar, né, por que tantas procuras muitas vezes, e a gente pensar também como trabalhar a prevenção. Pode passar? Produção da vigilância sanitária, né? Então, as inspeções sanitárias, estamos aqui, o nosso amigo aqui da vigilância, né? Então, foram 118 inspeções, 119 processos atendidos, e né, a emissão de alvará e licenciamento sanitário, 39, porque muitos equipamentos você não precisa, né, de ter o alvará sanitário. E aí também um registro, né, das indústrias, a agroindústria, atendimento internos 41 e requerimento de atendimentos 27. Eu trouxe essa foto, né, da agroindústria, que é um trabalho realizado, né, lá na vigilância, que é muito importante, né, onde que as pessoas, a nossa nutricionista, ela, né, junto com, está ensinando, também trabalhando com as nossas, principalmente as mulheres também, viu, vereadora? Na agroindústria vegetal, porque o que é animal é da Secretaria de Agricultura. O que é vegetal é da nossa vigilância, não é isso? Né? E a isso a gente gera renda, a gente gera turismo, né? A gente leva o pessoal que vem para comprar, e muitas vezes a gente esquece, né, da importância dessa vigilância, desses projetos. Né? O Choco House surgiu do trabalho da nossa nutricionista da vigilância. Né? Então, assim, que bacana. E muitas vezes a gente até esquece, a gente nem valoriza. Acha que a vigilância vai lá só para prejudicar o estabelecimento. Não. A vigilância sanitária vai lá para evitar também que a gente fique doente. Né? Ou então, igual a vigilância ali, também está dentro da sanitária, da agroindústria. Né? Que bacana. Então, assim, eu acho que a gente vem, né, a equipe vem trabalhando bem legal. Pode passar, por favor? Então, temos a produção também do Vigiágua, né, que é a vigilância ambiental e epidemiológica. Temos a Vigiágua, foram 88 amostras coletadas de água. Dessas 88, 77 foram próprias para o consumo humano. Então, assim, né, a gente queremos chegar a 100%, né? Não estamos ainda. Então, mas é importante esse trabalho. A esquistossomose foram 48 exames realizados e nenhum positivo, isso é bom, né? Então, a gente mostra que a gente está melhorando. Será que o saneamento básico do município está melhorando? Né? Se as pessoas estão construindo suas fossas em lugares certos, com a metodologia correta.
Foram também notificados 5 casos de meningite, 1 confirmado, né, que a gente fez todo o trabalho, foi muito bacana. Pode passar. A questão da vacina, né? Então, que é uma outra questão muito importante, né? Que a gente precisa vacinar, né? Vacinas salvam vidas, né? Vacina, ela não nos adoece, mas sim elas evitam com que a gente fique doente, ou se pegarmos a doença, ela vai ser muito mais leve, muito mais branda. Então, aqui a gente tem as metas, aqui as doses aplicadas, a meta, né? Sempre a meta do Ministério da Saúde, a maioria é 95%. Então, a gente está vendo aqui pelo gráfico que muitas nós conseguimos atingir. Então, a gente conseguiu, né, a BCG, hepatites, a pentavalente, né, a poliomielite, o rotavírus, né? Então, a pneumocócicas, então, a meningite C, né, a febre amarela, todas essas a gente, vamos dizer, a gente conseguiu quase atingir a meta, tirando a hepatite B, que nós, né, mais chegamos perto, quase batemos na trave, né, 86, mas precisamos melhorar, né? Agora, a Covid, nossa, está muito ruim, somente 10%, né? Teve todo um desserviços quanto à vacina da Covid, então a gente vê que a gente precisa trabalhar isso. A questão, né, da HPV em meninas, né, no sexo feminino, nós conseguimos aplicar também mais de 100% do público, do masculino também. Essa é uma vitória que antigamente não conseguia. Não sei se vocês lembram, quando surgiu a vacina, né, do HPV, teve um burburinho que falava que a vacina do HPV ia estimular o menino e a menina a iniciar a vida sexual. Não é isso, né? Então, a gente sabe que quanto mais a gente, daqui a uns anos, por exemplo, tem países da Europa que já não fazem o preventivo. Por quê? Porque a população foi vacinada no período certo, na idade certa, e aí já não tem a questão mais de causar o câncer de colo de útero, de pênis ou de ânus, né? Então, é uma questão de prevenção, e a gente está vendo, lá a Europa já ultrapassou isso, né? Porque todo mundo é vacinado. E aí, por isso que a gente, lá eles não fazem mais tanta coleta por isso. Então, a meningite, né, chegou a 84%. A dengue também nós estamos baixo, tá? Precisamos melhorar, somente 42% da meta foi atingida. Pode passar. Né, então, a campanha de influenza, a gente fez abertura esse ano lá na Unidade de Saúde de Santa Isabel, né? A gente conseguiu vacinar, mas ainda não atingimos a meta, tá? Porque a vacina da influenza, ela foi, né, no começo, foi feita dividida, né, por grupos, de crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos. E depois, né, aí nós, né, até dia 13/5, ainda não tínhamos atingido a meta. Hoje já conseguimos avançar bastante, porque nós estamos fazendo campanha em todos os lugares, onde, por exemplo, junto com a assistência social, tem a reunião do grupo da terceira idade, vai a vacina até lá. Teve a conferência, né, da saúde do idoso, né, da conferência do idoso, nós mandamos um profissional para poder estar vacinando. Então, a gente está indo em todos os lugares, hoje já temos até solicitações para ser feito, né, na IL, na Refrigerantes Coroa. Então, a gente consegue estar indo. Fomos nas escolas também, atualização do cartão. Então, isso faz com que a gente melhore e tenha uma garantia melhor para que a gente não adoeça de coisas evitáveis que temos a vacina, né? Então, a gente vê ali de Covid, por exemplo, o idoso foi muito pouco, né? A vacinação está muito baixa, né? Então, assim, é por isso que a gente vai... A questão, né, a vacina da gripe até tem melhorado bastante, a da Covid ainda tem um mito de que traz doença, que a pessoa, né, vai morrer e tal, e isso não é verdade. Então, é só para a gente lembrar que a gente precisa vacinar. Por favor, o próximo. Então, a produção da vigilância ambiental e epidemiológica. Então, a dengue foram 2.000
908 imóveis foram inspecionados, desses 103 tinham amostras coletadas, e dessas 25 amostras deram positivas. Boa tarde, vereador. Então, assim, a gente vistoriando os imóveis. 990 casos de dengue foram notificados, casos confirmados importados, quer dizer, que eu peguei lá no Rio de Janeiro, o vereador Pequiá pegou lá em Pequiá, né, lá em Minas Gerais, né? Então, não teve caso importado. Tivemos 10 casos confirmados autóctonos, quer dizer, que a gente pegou aqui dentro do nosso próprio município. Então, doenças de Chagas foram 11 casos, né, notificados, sendo 8 positivos e 3 negativos. Então, a gente, como por ser uma região rural, ainda temos, né, doença de Chagas, e a gente tem que tomar cuidado quando orientar para pegar o barbeiro, para levar lá para a vigilância, para poder fazer, né, para ver se é positivo ou negativo, fazer o teste. Então, isso é importante. A raiva humana foram 29 animais vacinados, 59 agressões, e 20 agressões dessas foram observadas. Porque tem uns que a gente tem que observar, porque pode ser a raiva, né? E a raiva humana, a gente sabe que não tem vacina, né? Não tem cura, né? E diz que é bem ruim. Pode passar, por favor? Então, a vigilância em saúde do trabalhador, a gente até trouxe isso, para a gente, né, que teve uma reunião ampliada para poder estar indo para a Conferência Nacional, Estadual e depois a Nacional da Saúde do Trabalhador, para que a gente pudesse, né, dar visibilidade a essa vigilância, que sempre ficou um pouco esquecida, né, e é tão importante, como eu já falei aqui no início da nossa apresentação. Pode passar? Então, a produção do consórcio Sim Pedra Azul. Então, nós tivemos, né, no primeiro quadrimestre, 275 consultas dermatológicas, 548 com consultas com neurologista, 191 com uro, 445 ortopedista, 1.387 com pediatra, 37 com anestesista, 1.113 com cardiologista, 141 com cirurgião vascular, 1.469 com ginecologia e obstetrícia, 538 consultas com cirurgião geral, 142 consultas com otorrino, 204 com consultas oftalmológicas. Isso a produção comprada pelo município através do consórcio Sim Pedra Azul. Pode passar? Então, os exames também comprados no consórcio, né, 29.580 exames laboratoriais, 259 mamografias, 519 exames de ultrassonografia, 15 exames de ressonância, 2 exames de tomografia, 65 biópsia e 12 testes da orelhinha. Pode passar? Então, a produção do pronto-socorro, né, que é contratualizado, junto lá com o hospital, né, Dr. Arthur Gerhardt, 68 consultas especializadas, 6.772 atendimentos de urgência, 2.426 atendimentos de urgência com observação. Então, a pessoa foi atendida, mas precisou ficar em observação. 323 pequenas cirurgias, 2.934 exames radiológicos, 9.925 exames laboratoriais, 42 ultrassonografias, 301 tomografias realizadas, né, nos atendimentos dentro, né, através do pronto-socorro. Então, os indicadores da assistência farmacêutica. Então, o índice de abastecimento da farmácia preconizado pelo Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, é 80%. Né? No primeiro quadrimestre, nós atingimos 86,36%. Tá? Nós, assim, queremos atingir essa meta, no mínimo, 95%. Né? A gente teve problemas de ata, né, que deram fracassadas, né, que não teve nenhuma empresa concorrendo. Tivemos também atrasos no fornecimento de medicamento devido à fabricação desses, que muitos, a gente sabe que esses insumos, alguns vêm da Índia,
da Ucrânia e de outros países que estão em conflito e outras regiões fora, né, do nosso país, que vem um insumo para preparar a medicação. Então, aconteceu alguns atrasos, né? E também foram, através da farmácia cidadã, que a gente chamava farmácia do CRE, que agora nem está mais no CRE, né? Está lá no Faça Fácil de Campo Grande, 3.334 processos, quer dizer, 3.344 pessoas, né, foram atendidas. E, nesse primeiro quadrimestre, tivemos 175 novos casos de solicitação à farmácia do CRE, lá na farmácia cidadã. Pode passar. Auditorias e ouvidorias. Tivemos 56 manifestações de ouvidoria. Na auditoria não tivemos nenhuma. E a média para a resposta de todas essas foram menos de 30 dias, em uma média de 24 dias, né, porque a gente tem que responder no máximo em 30 dias. Bom, então, agora a gente está com a nossa ouvidora, né, a Jaqueline, que é assistente social. Ela está, claro que isso tudo é passado para a área, de acordo com a demanda da ouvidoria, mas ela que está, né, fazendo todo o controle e ouvindo também a população. Por favor, pode passar. Controle social, que é o nosso Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho atuante. Estamos num processo eleitoral, né, Laura? Então, é importante, né, as entidades e os trabalhadores que são eleitos, né, os trabalhadores, representantes dos trabalhadores da saúde, são eleitos pelos próprios trabalhadores, e os das representantes da sociedade civil, né, são através, né, das entidades. Então, nós estamos nesse processo aí, e a posse está prevista para o dia 10, né, de junho, né, do novo conselho, que termina agora, né, então a gente tem um prazo legal, isso tudo, né, foi feito tudo certinho, tivemos 3 resoluções ad referendo, foi por causa da questão da conferência, né, da reunião ampliada para a conferência estadual e nacional, então era um período que a gente tinha que fazer rápido, e aí o Conselho de Janeiro, né, aí a gente fez o ad referendo para poder dar conta de fazer essa reunião ampliada para a conferência. Pode passar? Então, aqui uns destaques, né, foram várias coisas que a gente fez nesse quadrimestre, né, a gente vem estudando a atualização dos prontuários, nós chegamos a encontrar, vereador, o mesmo CPF com mais de 7 prontuários. Né, então, muitas vezes, tinham mais de 100 mil prontuários, uma população de, no máximo, 37 mil habitantes, e então a gente fez o que a gente chama, né, da higienização do prontuário, junto com a IL, né, a gente foi feito, Monique, né, que contribuiu muito com isso, ficou bastante dias lá, né, Monique? Então, foi um trabalho bem bacana, né, a teleconsulta lá em Paraju, né, a vacina, mesmo algumas que a gente não atingiu, mas nós, dentro da nossa região de saúde, dentro do Estado, a gente está bem, comparado com os outros, mas nós queremos 100%, não é isso, vereador? Então, o lançamento do Serdia, que foi uma grande conquista, né? Vocês todos estavam presentes no dia do lançamento, um trabalho muito importante, em parceria com a APAE, com o governo do Estado, né? Então, isso foi bem bacana. O combate à dengue Oroposto, janeiro, né? A gente trabalhando, todo mundo, assim, muito bacana, o pessoal da vigilância, o pessoal da atenção primária, os outros funcionários da secretaria, todo mundo se envolvendo, né? Capacitação dos profissionais, que a gente sempre faz, Laura faz isso muito bem. Agora chegou o Robson, né, também, que é o gerente da atenção especializada e da regulação. Ele e Monique vem fazendo um bom trabalho. Pode passar, é muita coisa, né? O programa do PSE, o Programa de Saúde na Escola, isso aí, vereador Diogo, né? Também, quando a gente falou, né, ali a gente já começa a prevenção. Né, vereadora Janaína, vereador Pequiá, que é uma interface entre a educação e a saúde. Ali a gente começa a trabalhar a prevenção. Né? A mini conferência de saúde que teve lá em Biriricas, onde que, né, a própria estratégia, a equipe fez isso, reunião ampliada com os motoristas, que era uma solicitação, né, deles antiga, então a capacitação e planejamento no Tribunal de Contas, ações, né, do Dia da Mulher, quase pode passar,
quase todas as unidades fizeram, né? Reunião do Conselho Municipal de Saúde, reunião ampliada de saúde do trabalhador, reunião lá no Palácio do Governo para o lançamento, né, do combate às arboviroses, né? Reunião estratégica com oferta de teleconsultas, que foi bem bacana. Nosso encontro com a Gerência de Regulação do Estado, pode passar. Né? Reunião com o subsecretário de Políticas de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Reunião com a ouvidoria da SUS da SESA, onde que nós somos, eu, né, Laura e Jaqueline, né, para que a gente pudesse estar falando, né, da importância, e a gente está implantando no município. Reunião da CIR, né, que é o Colegiado Intergestores, né, Regionais de Saúde. Reunião, né, de qualificação dos servidores, né, que a gente teve uma reunião junto com o pessoal do hospital também. Reunião para o fortalecimento, que foi aqui na Câmara, né, com os nossos vereadores e a nossa vereadora. Né, apresentação de novos diretores da diretoria executiva do COSEMES. Né, a gente, enquanto município, a gente se faz representado como primeira secretária do colegiado, né, de secretários municipais de saúde. O projeto Mais Saúde com a Gente, que é um trabalho bem bacana da atenção primária, né, na Zona Fest, que a gente também teve presente, né, mutirão de limpeza, reunião do COSEMES, que a gente sempre vai. Qualquer dia desses eu vou convidar vocês, viu, vereadores? Se vocês quiserem ir, vou mandar o convite, que é bom, porque a gente faz, né, é o momento que a gente se encontra com os outros secretários de saúde, e o governo do Estado está presente, né, através, geralmente, do nosso secretário estadual, Tiago Hoffmann. Né, o dia D da influenza, que a gente já colocou, o Abril Verde, né, que foi também para a questão da saúde do trabalhador, que agradecer a Jéssica, que puxou isso bastante, né, Jéssica? Junto com o pessoal da saúde do trabalhador. Então, se teve o envolvimento de muita gente, né, para a gente mostrar que a gente precisa ver onde estão nossos trabalhadores. Pode passar. E aqui são alguns destaques da nossa unidade de saúde mental, que são um trabalho de inclusão social, né? Muitas vezes a gente esquece. Então, teve um passeio com um grupo Esquizo Amigos, são pacientes que têm esquizofrenia e outras, né, doenças. Eles foram na praia, em Guarapari. O vereador tinha gente que não ia há muito tempo, que não sabia, viu, vereador? Vereadora, que não se lembrava mais nem como é que era uma praia. Né? Então, isso é muito bacana. Né? Aí o passeio também com um grupo de idosos que foram ao cinema. Tinha idoso que nunca tinha ido ao cinema. E esse é o grupo, né, também de lá. A horta do grupo Caminhar, que são um grupo que eles têm de pessoas, né, com sofrimento mental e também idosos, né, que eles fizeram uma hortinha, o espaço é pequeno, mas a horta está muito bonita. Né? Então, assim, são questões importantes para que a gente trate a inclusão, para que a gente veja que o local da saúde mental, o lugar de tratamento dessa pessoa é no território, não numa clínica, mas sim no território. Vou dar um spoiler para vocês aqui que estão nos assistindo e aqui para a nossa Câmara. Ontem nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, representado aqui pela Rose, que é gerente, né, da GEPRAS, e a Franciele, que é chefe do núcleo da atenção especializada do Estado, onde que, junto com os municípios, a secretária de Saúde de Marechal Floriano, a secretária de Saúde de Afonso Cláudio, o secretário de Saúde de Venda Nova do Imigrante, nosso prefeito se fez presente, para a gente começar a pensar, como região, num CAPS AD3, quer dizer, um CAPS álcool e droga, tipo 3. O tipo 3 ele funciona 24 horas, 7 dias da semana. Né? Isso, nós tínhamos conversado, né, porque, então, assim, que bacana, porque nossa população, a gente não consegue ter um CAPS nem AD, AD3 menos ainda. Né? E nós levamos essa proposta para o secretário estadual, o Tiago Hoffmann. Ele falou, não, toca isso aí, se der certo, vai ser o primeiro CAPS regional AD3 do Estado do Espírito Santo e da região Sudeste. Hoje só tem no Ceará e Santa Catarina. Então, né, eu acho que o nosso município aqui da região serrana
É um vazio assistencial que a gente tem, né, em vez de a gente ficar trancafiando as pessoas nessas clínicas, que a gente sabe que vai e volta, né, PQA? É, né, então, a gente, né, assim, fica feliz de poder estar participando deste movimento, né, para que dê dignidade, tratamento digno e adequado para quem realmente precisa. Pode passar? Então, gente, muito obrigado. O SUS, ele se constrói, né, com todos nós do município, vocês da Câmara, o Conselho, o Controle Social, a população, aqui na pessoa da Preta, né? Eu chamo de Preta, que a gente é amiga desde criança, né, Preta? Então, temos essa liberdade, né? Ele é construído porque ele nos une em defesa do SUS, em defesa da saúde, em defesa da vida. Muito obrigada. Secretária, boa tarde. Boa tarde a toda a sua equipe. Boa tarde ao doutor Carlos Martins. Boa tarde à Preta, que está aqui, né, representante da comunidade. A Zilda, que, apesar de ser servidora, também faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Boa tarde, né, a todos os servidores dessa casa que estão participando aí na condução, né, desta audiência pública. Boa tarde à secretária da Comissão, né, de Educação, Saúde e Assistência, a Janaína, que está conduzindo os trabalhos, estava tremendo ali, né, como é que eu vou sentar naquela cadeira e conduzir, mas ela viu que é facinho, pode ir treinando. E boa tarde ao vereador Júlio Maria dos Santos, PQA, que já tinha justificado que, devido a uma agência, né, em Vitória, chegaria um pouco atrasado, graças a Deus, retornou e se faz presente aqui conosco. Secretária, primeiramente, assim, parabenizar pelos trabalhos, né, que a senhora está executando junto com a sua equipe. Não temos dúvida nenhuma do empenho de todos, assim acreditamos. Eu sempre digo que toda vez que há uma mudança de paradigma, é uma mudança sempre para melhor, né? Não pode ficar estagnado, nem tampouco retroceder. A população ela deu resposta nas urnas, querendo uma mudança na administração de Domingos Martins. Assim, eleito foi o prefeito Edu, nós, vereadores aqui nesta Casa de Leis. Acredito fielmente que o Edu fez uma excelente escolha ao seu nome para estar à frente dessa pasta e acreditamos que a senhora tem escolhido a dedo a sua equipe e esperamos que os mesmos sejam verdadeiros colaboradores da gestão. Volto a dizer, acreditamos, né, por todos os dados que foram passados, o empenho da equipe em produzir, em entregar para a população de Domingos Martins uma melhor qualidade, né, nos serviços e uma melhor qualidade de vida. Eu falo que saúde e segurança elas estão debaixo de um mesmo prisma, né? A questão da saúde preventiva e curativa e da segurança trabalha com a prevenção e com a repressão, quando necessário. Sabendo que, se trabalhamos fortemente com a prevenção, muitas vezes não precisamos, né, da curativa e nem da repressiva no caso da segurança. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos, e eu acho que o vereador Júlio Maria dos Santos, a Janaína também. Assim, são apontamentos que nós, enquanto vereadores, né, fiscalizadores do trabalho do Executivo, recebemos, e é apenas apontamentos para que sejam analisados pela senhora e pela equipe e sejam, se possível, né, observados de uma maneira melhor, e vocês vão me entender. Exemplo, nós somos muito demandados e não estamos culpando ninguém com relação àquela questão, lembra que eu falei com a senhora dos receituários, principalmente amarelos, né, que estava tendo falta devido ao repasse do governo do Estado. Mas a população, de uma maneira geral, ela desconhece dessas informações, e até nós mesmos, né, só depois que buscamos as devidas informações, chegamos ao conhecimento. Então, eu orientei
que toda vez, né, que tiver a falta de um receituário que vem do governo do Estado, a falta de um medicamento que vem diretamente de um governo do Estado, de um governo federal, que sempre a Prefeitura faça a informação, que dê a informação através de um vídeo, de uma postagem, né, no site oficial da Prefeitura, através da página da Secretaria, que evita transtornos e críticas desnecessárias. Por que eu digo isso? A maioria da população ela não tem noção desse trabalho realizado em 4 meses, mas ela se apega exatamente aonde? No negativo. Naquilo que foi negativo, na pequena coisa, é o que, infelizmente, fica gravado na memória. Então, fica essa questão, né, dos receituários. Com relação a medicamentos que, porventura, não se encontrarem na farmácia básica de saúde, tem aquela questão que precisam ser orientados a buscarem nas farmácias conveniadas, farmácias populares, mas existe a necessidade que a pessoa responsável pela farmácia também informe ao paciente aonde vai encontrar a medicação. Com relação, eu fui demandado essa semana que passou e confesso que achei estranho esse modus operandi da saúde. Uma pessoa disse para mim que era da localidade de Melgaço, porventura estava na sede, com o seu prontuário do município, uma saúde una, né? E foi impedida de ser atendida aqui na unidade Humberto Saleme do Vale, dizendo que ela só poderia ser atendida no distrito de Melgaço, pensando que talvez lá a oferta de médicos não é como aqui. Não sei se lá tem todos os dias, todas as especialidades que aqui tem. Então, rever a possibilidade que o munícipe, independente da unidade que ele estiver, num momento que ele precisar de um atendimento, ele é munícipe e ele não ser impedido por questões regionais. Assim, meu ponto de vista, peço assim que dê uma analisada sobre essas informações e uma repensada com relação a isso aí. Eu tive um questionamento que eu fiquei assim também meio que perplexo. Uma mãe de uma pessoa totalmente deficiente, né, com sua patologia em deficiência motora, ela pediu ao seu filho, entregando toda a documentação autorizativa a seu filho, que fosse à farmácia básica buscar fraldas. E mesmo com toda a documentação, foi negado a entrega destas fraldas para o filho, né, com a alegação que só a mãe poderia retirar, sendo que o filho estava ali com toda a documentação em casa, né, a filha deficiente, e ela, naquele momento, com uma gripe fortíssima. E fiquei, assim, assustado com a revolta dela. Volto a dizer, se apega às pequenas coisas, né, e esquece, muitas vezes, o que está sendo feito de bom. O vereador Pequiá, ele tem colocado aqui na Câmara, não em tom de crítica, mas de observação, e aí ele fique à vontade para falar sobre o assunto. A questão de por que ainda temos, com quase 6 meses de mandato, 2 ambulâncias paradas na garagem da Prefeitura, que, salvo engano, não pode sair de lá por causa, assim, de seguros, né, automobilístico, que, por algum motivo, não se consegue fazer ou existe algum impedimento em se fazer o seguro das mesmas. Eu vou parar por aqui, até para abrir um pouco, né, o direito aos demais vereadores. A única mais dúvida, sim, nós estamos tendo muita reclamação, secretária, do hospital. E qual está sendo a efetiva participação e aproximação da Secretaria de Saúde àquela instituição hospitalar? E eu posso fazer essa pergunta porque lembro que, quando fui vereador da vez passada, enquanto ainda era Agamag, Fazdomar, o litígio, o conflito que existia entre a Secretaria de Saúde e o hospital, ao ponto de, muitas vezes, secretário e secretária não quererem nem conversar e vice-versa, né, com as pessoas responsáveis pelo hospital, levando, ao meu ver, ao colapso que aquele hospital chegou. Então, assim, tudo a senhora não precisa responder agora, é só anotar para analisar e depois a gente vai ter um tempo para conversar. Eu só gostaria de deixar registrado esses apontamentos. E aí, fique à vontade, né, se achar que deve responder agora, se quiser aproveitar o momento, se achar do avançar das horas também, eu entendo, e a gente pode sentar, eu recebo essas respostas posteriormente. E agora fique a vereadora Janaína, vereador Pequiá, caso queiram fazer alguns apontamentos também.
Boa tarde novamente a todos. Primeiramente, parabenizá-la, secretária, pelo desempenho. Fiquei muito feliz, já falei com ela inicialmente, quando soube que ela iria ser a secretária. Eu tive o prazer de trabalhar com ela durante um ano, há 18 anos atrás. Parabenizar a sua equipe, que, como foi falado aqui, é a minha equipe do coração, né, que a gente traz no coração, a todos vocês aqui presentes. E falar os tópicos, né, os pontos que o nosso presidente colocou, que as principais reclamações são da farmácia. Da explicação, a falta da explicação, de não ter o medicamento, a falta do informativo de aonde é a farmácia popular. Temos pacientes que eles vão na farmácia, tem um medicamento, a farmácia popular, eu já presenciei isso, a farmácia popular quer vender o medicamento, porque aquela pessoa não tem o conhecimento, então, se a farmácia popular, a gente sabe que ela recebe mais em cima da venda dela, então ela vai querer vender. Então, se o paciente não cobrar, perguntar, ela vai vender o produto ali. Então, que nós possamos assim saber, né, como já colocamos também o requerimento, né, quais são as farmácias, até para nós, como vereadores, estar informando as opções para esses pacientes, né. E como o nosso presidente também colocou, fazer um vídeo explicativo. Faltou a receita, faltou o medicamento, porque a população realmente ela não sabe. Nós não sabemos e a população não sabe. Assim como o vídeo das coisas boas que estão sendo feitas. Esse trabalho da escola, eu achei muito importante. Eu cheguei, assinei o bilhetinho do meu filho, semana passada, que ia ter as vacinas. Nós, mães, trabalhamos 7 horas da manhã, chegamos em casa às 18 horas. Nós não temos tempo de ir lá na unidade de saúde, levar o cartãozinho de vacina para ver se ele está completo. Então, o trabalho da escola, você não precisa nem sair de casa mais. Nós somos mães, nós não temos nem o trabalho de sair de casa. Então, assim, é muito benéfico isso, mas precisa ser divulgado. Precisa se divulgar. Olha, estamos indo na escola, estamos fazendo trabalho na escola. Vai ter ia ter semana passada, se eu não me engano, acho que foi adiado para a semana que vem, né, o examezinho do tracoma. Então, que já estão fazendo, né? Então, são informativos que a comunidade não sabe. Nós, pais, sabemos, porque nós assinamos o termo, né? Mas é importante a comunidade saber que se está fazendo esse trabalho nas escolas, né? No mais, fica aqui meu agradecimento e parabenizar toda a equipe, porque sempre, quando precisei, sempre fui muito solícita nas respostas, tanto da equipe, né, de toda a equipe da saúde mental, saúde da vigilância, da AMA, dos interiores. Quando eu entro em contato com os interiores, eu sempre tenho a resposta. A secretária, eu mando mensagem para ela nunca deixou de me atender, sempre com a resposta para a gente poder passar para a população. Então, aqui, meu muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, aos nossos colegas, né, da saúde, os telespectadores, né. Secretário, eu peço perdão a todos por ter chegado atrasado, mas estava também na audiência, também que é da saúde municipal, né, graças a Deus, e, incluindo a PAI, sabemos que também estão participando de um trabalho, eu fui atender lá a dona Rita e a equipe. Também tivemos lá boas respostas, até mesmo para a construção do segundo piso da PAI, né, tivemos lá uma aula do que será feito, o que pode ser feito, o que deve ser feito. Mas o que chama a atenção desse parlamentar, e a colega Janaína já antecipou também, além da palavra do presidente, a princípio foi a questão da receita, que tivemos um impedimento, né, através do conhecimento da gente, alguns pacientes que são pacientes até portador de câncer, né, que tem que tomar Aldol, né, aquela coisa toda, que também é uma prescrição mais hospitalar, mas que o paciente já faz o uso há bastante tempo. Conseguimos interceptar para amenizar a dor dessa paciente, ou desses pacientes, como queira. Houve, assim, um equívoco. E a outra coisa é a falta de medicamentos na farmácia. Eu gostaria de saber, até mesmo para a gente ter como responder, né? Quero deixar à vontade, eu só queria que você dissesse, se não falar o quantitativo, se esse medicamento for uma falha do Estado, né? Mas que também passa pelo crivo do município, ou se realmente esses medicamentos são de responsabilidade do município, né? Até mesmo pelo efeito da transição, algo ficou esquecido, né? Parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe. Às vezes eu me cedo, mas eu quero deixar bem claro aos colegas aqui que eu não estou cobrando para mim, né?
eu sei que a melhoria ela acaba atingindo a gente, né? E o que a gente não quer ver para a família da gente, ela não quer ver para os nossos entes queridos, dos nossos 37 mil habitantes, principalmente os nossos 27 mil eleitores. Então, fora isso, nós temos acompanhado de perto o trabalho, nós temos acompanhado a evolução da saúde do nosso município, inclusive essa referência já tinha cobrado lá atrás sobre os prontuários, que existia 60 mil prontuários no município, né? Parabenizar os organizadores. Eu conheço pessoas que têm prontuário aqui, tem a Folha do Chaves, tem na Serra, tem em Vitória, quer dizer, mas o SUS hoje está unificando isso aqui, está sendo feito acompanhamento, eu acredito que é daí que foi descoberto esse grande equívoco, não deixa de ser um equívoco, porque o remédio hoje já é controlado por isso, e tem pessoas que ele pega a receita aqui, ele pega o Marechal, remédio que é para tomar uma vez por dia, ele acaba tomando de manhã e de tarde. Eu conheço pessoas que você chega na casa dele, está todo zen, porque já tomou um Rivotril à noite, já tomou de manhã cedo, né? Porque aquilo que não é a droga do momento é o Rivotril, né? Do mais, parabenizar toda a equipe. E a questão do medicamento, se pudesse até responder nesse momento, por favor. Acho que nós temos 5 minutinhos ainda, né, secretária? Tá, obrigado. Não, do Diogo, você vai ficar 4 dias respondendo, né? Porque ele parecia o Faustão falando aqui. Obrigado. De nada, gente. É muito bom, né? As perguntas, eu acho que são válidas. E a outra coisa, assim, muitas vezes a gente trabalha demais, né? A gente fala que nós, lá na saúde, a gente precisaríamos realmente de ter uma área de comunicação, porque hoje quem faz os nossos vídeos, eu queria aqui, Laura, Adriel e o Matheus, que é o enfermeiro que entrou no concurso, muito bom também, né? Um grande parceiro, que vem nos ajudando. Então, assim, além de tudo, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue dar conta de trabalhar e fazer a produção dos vídeos, fazer o marketing, que é a alma do negócio. Né? Eu até falei, Laura, acho que eu tenho que botar você, Matheus e Adriel só para fazer isso, hein? Mas, infelizmente, não temos. Né? E a gente também entende, por exemplo, o Cícero, ele pode-se dizer, quase que sozinho para dar conta também de toda a prefeitura. Né? Mas ele, sempre que eu chamo, ele nos ajuda. Né? Lógico, ele fala, olha, hoje não estou aqui, não tem, estou em outro local, a gente compreende, né? A gente tenta fazer, a gente sabe que eu brinco, sabe, vereadores e vereadoras, que a gente tem que carcarejar, né? Que é o tal do marketing. Né? Então, a gente precisa estar divulgando sempre, a gente tenta, né? E, como eu falei, a gente ainda tem a dificuldade de ter realmente pessoas que pudessem se dedicar a isso, que eu acho que seria muito importante. Tá? Com relação ao receituário amarelo, né? Ele é produzido pelo Estado, também teve uma dificuldade com a gráfica de entregar o receituário, né? Quando a Preta me procurou, né, Preta, a gente falou, não, vamos, tanto que o subsecretário Orley, que isso fica na Vigilância Sanitária lá do Estado, ele falou, não, vão lá ver se eu consigo. Só que tinha várias documentações que precisavam ser feitas dos médicos daqui do município. Então, pegamos, a Laura correu atrás disso, conseguimos fazer toda a parte documental, porque você tem que botar carimbo do médico, nome, CRM dele, né? Não é uma coisa tão simples. E aí nós conseguimos pegar, né? Aí o Birinha foi, acho que umas 2 vezes lá para poder pegar, a mulher ficava encrencando. Eu falei, não, agora eu vou, Orley, pelo amor de Deus, libera isso, porque senão fica ruim para a gente, a população precisa, porque o nosso olhar sempre melhorando a população, né? Todos os nossos 37 mil habitantes. Tá? Então, está resolvido, tá, já acho que esclarecido, né? Essa questão dos informes, né, que também já falei, com relação à farmácia, né, vereador, estiver chegando um pouquinho antes, você tinha visto a apresentação, né, a gente está com né, a Organização Mundial da Saúde coloca 80% de cobertura da medicação preconizada, a gente, claro, pretende chegar a 100%, nós estamos com 86, quase 87% de cobertura da medicação. Como o vereador colocou muito bem aqui, né, nós tivemos a passagem, né, de uma gestão para outra, então tinha alguns processos que estavam parados e outros, né, não tinham dado andamento, então a gente teve que dar andamento nos processos já existentes. E quando foi, né, feito o pregão,
deu deserto alguns medicamentos, porque, né, o custo do medicamento que foi apreciado na época estava muito baixo, ninguém quis vender. Né? Então, a gente teve que abrir um novo processo licitatório, aderimos às várias atas, tanto do governo do Estado, quanto, né, do consórcio Sim Pedra Azul, para tentar agilizar, para que a gente possa, né, ter essa medicação, porque tem a medicação que é obrigatória nossa, através da nossa REMUME. Nós até já estamos fazendo um estudo aqui para que a gente possa reavaliar a nossa REMUME, talvez tirar medicamento que não se faz aqui, que não se usa, né, e colocar novos medicamentos. A Laura está conduzindo, junto com a equipe da assistência farmacêutica, para que a gente possa ter uma REMUME mais atualizada, muitas vezes com custos menores, né? E tem medicamentos que realmente vêm do Estado e que também acabou atrasando. Tivemos, né, algumas fábricas, algumas indústrias que demoraram a entregar a medicação, em decorrência, né, que eu até já falei, mas vou falar aqui porque o vereador está aqui agora, com relação, né, ao produto que produz a medicação, que eles chamam o sal, né, o insumo necessário para a produção, a matéria-prima, ela vem muito da Índia, vem também da Ucrânia, vem desses países que estão em conflito, né? Então, isso também teve um aumento do custo, né, do insumo para a produção da medicação, e, com isso, a própria indústria farmacêutica teve essa dificuldade. Deixa eu ver aqui, que eu vou ligar aqui, sem óculos, gente. Né, com relação às ações da estratégia de saúde da família, junto com a escola, são muito importantes. Aí, quando vocês colocam, né, eu moro no território aqui, quero ser atendida ali. Isso, quando a gente foi implantada a estratégia de saúde da família, foi para quê? Foi para que a gente pudesse ter um cuidado contínuo do cidadão. Porque hoje, antigamente, eu podia, acho que o vereador Pequiá deu o exemplo, que pegava remédio Vitória, Marechal, aqui, e quando você tem a família adscrita, quer dizer, o território adscrito, eu moro aqui, Domingos Martins, ali na Rua das Acácias, número 22, então, meu agente comunitário, né, o médico daquela equipe, a enfermeira daquela equipe, elas vão poder me acompanhar e saber quem tem a maior necessidade. Né? Então, assim, e quando é encaminhado para o especialista, que é encaminhado pela equipe da estratégia. Porque, senão, a gente viu ali, muita gente, hoje ainda, né, quer ir direto para o especialista, mas precisa ter esse encaminhamento para que a gente veja quem tem a maior necessidade daquele cuidado. Muitas vezes não é a Laura que precisa, mas sim o Adriel, mas sim, né, a Janaína, porque aí a gente pode ver quem mais precisa, porque, infelizmente, porque nós tivemos 38 mil consultas no primeiro quadrimestre, só de médico da estratégia. Então, é um número mais de uma consulta por habitante. Né? Então, e nem todos os habitantes usam, né, vão para, ou passam mal, ou não são acompanhados. Então, por isso que foi feito isso. Gente, isso não é uma invenção daqui, nem do Ministério da Saúde. Isso foi lá em 1976, né, em Alma-Ata, que teve a Conferência Nacional, né, neste lugar onde juntaram todos os países, e aí saiu essa proposta. Nós, Brasil, chegamos muito mais tarde do que, por exemplo, os outros países, como na Europa, se for em Portugal, se for na Espanha, for na Inglaterra, na Alemanha. O sistema que lá funciona é igual a esse. A gente meio que copiou, né? Claro que a gente acrescentou o agente comunitário que não tinha lá. E hoje, a Inglaterra, não sei se vocês viram, né, está copiando o agente comunitário. Olha que bacana, né? Os agentes comunitários, o modelo, porque hoje, por exemplo, na Inglaterra, chegou muito imigrante, muitas outras pessoas, e eles não sabem como lidar, que são pessoas de vários lugares do mundo. Então, o agente comunitário é aquela pessoa que está lá na sua casa, na sua, e de todos nós. Né? Então, esse elo, né? Então, assim, é importante para o cuidado, porque muitas vezes, né, o controle, né,
até mesmo, por exemplo, você tem um diabético, tem um hipertenso, né? Então, é mais fácil de cuidar para quê? Para que ele não chegue a ter que ficar internado, ou que sofra um AVC, né? E que ele possa controlar a saúde dele. Então, é por isso, entendeu, vereadores? Porque este cuidado, assim, feito de qual era antigamente, né? Que todo mundo ia para o especialista, hoje ele precisa estar nessa base para ele ter este cuidado desde o nascimento até a finitude, até o fim da sua vida. Não é? E a gente quer, quando precisar do especialista, a gente consegue tentar sempre garantir esse atendimento, que a gente sabe que é muito. Né? E muitas vezes é pedido a pedido. Janaína trabalhou lá na regulação, a AMA, né? Conhecido como AMA, mas o nome certo é regulação, né, Janaína? Fazia esse agendamento, ela sabe que vinha muitos pedidos a pedido médico, muitas vezes pressionado pelo usuário, fala, não, eu quero ir no oftalmologista, quero ir no otorrino, quero ir no ginecologista, quero ir não sei aonde, né? Urgente a pedido. Então, como? Olha só, é terrível isso aí. Né? Então, assim, para a gente ter esse controle, porque senão há um gasto de recurso público de forma desnecessária, né? E muitas vezes quem precisa não consegue ter o acesso. Né? Então, assim, é por isso, entendeu, vereador, que a gente... Mas se a pessoa estiver passando mal, ela é atendida em qualquer lugar. Tá? Até, né, no nosso pronto-socorro, do hospital, mas ela pode ser atendida no médico do plantão. Porque o meu questionamento, secretária, se a senhora estiver respondendo aquele questionamento, ele é totalmente diferente do que o vereador Pequiá disse. O vereador Pequiá disse que uma mesma pessoa, muitas vezes ela tem prontuário em vários municípios, pega, né, medicação em vários municípios. Eu disse o seguinte, um munícipe de Domingos Martins, que tem o seu prontuário na saúde municipal, qual a dificuldade caso ela seja moradora de Melgaço e ela esteja na sede e, porventura, ela se sentiu mal dela ser atendida por um clínico geral aqui na sede? Em momento nenhum eu falei de especialidade, não. Sim. Por que, tipo assim, ela foi negado o atendimento, segundo ela, e que ela só poderia ser atendida em Melgaço porque ela morava em Melgaço e não ser atendida na unidade daqui? É uma questão de clínico geral, não é especialidade, sim, não. mas a questão, então, por quê? Por isso que existe o médico da família, porque ele cuida do território. Se ela passou mal, ela é atendida em qualquer unidade. Se ela passou mal, né? Então, se ela está passando mal, agora não, né? Eu estou lá, poxa, eu vou aproveitar que eu estou aqui na sede, eu acho que eu vou lá para passar no médico para pegar meu medicamento da pressão alta, né? Então, então, é isso que eu estou explicando. Se ela, né, porque cada um é para ser atendido no seu território, mas se ela passou mal, eu estou aqui na sede, ela é atendida, sim. Tá? E se não estiver atendendo, por favor, peça a pessoa, né, para me procurar a Laura, procurar a Janaína, o Robson, né, para que a gente possa estar vendo, e se ela quiser, ela pode fazer uma ouvidoria também. Né? Monique, estou chamando você toda hora de Janaína, Monique. Né? Então, assim, né, vereador? Então, assim, se ela é clínico, mas se ela estiver passando mal, se não, é agendado no território onde que ela reside. Tá? Até para poder estar acompanhando isso. Senão, a gente perde a noção, né, assim, a estratégia da família vai por água abaixo, e aí volta o que era antes. Né? Então, é só para a gente, assim, mas quem passa mal, não importa onde esteja. Tá? Então, agora, a questão... qualquer reclamação, gente, que eles vierem fazer com vocês, peçam também para fazer uma ouvidoria, porque isso nos ajuda, muitas vezes, até a chegar ao profissional, ou até ver o que está acontecendo. Porque se eu tenho uma ouvidoria, isso faz com que eu chegue para o profissional, ou chegue para ver o que está acontecendo, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, não é isso? Então, assim, e a ouvidoria para isso, não é? E também podem elogiar na ouvidoria quando forem bem atendidos, né? Que de vez em quando chega também umas elogiando, isso é muito bom para o profissional, né? Eles também gostam. A questão das ambulâncias, né? Isso é uma novela que eu falei que está maior do que as novelas, nossa, que tem mais
50 mais na PQA. Né? Então, tá Janete Claire, né? Aí, né, Preta, também lembra das novelas de Janete Claire, que demoravam uma vida, né? Então, essas ambulâncias foram compradas, né, na gestão passada. Elas vieram como furgão, elas foram compradas, um furgão que foi transformado em ambulância. Aí, quando nós chegamos, vimos aquilo, vimos para tentar descobrir o que estava acontecendo. Aí foi tentando ligar para a fábrica, porque ela tinha que passar no Inmetro para fazer a readequação da documentação de furgão para ambulância. Isso demorou um tempo grande, porque a empresa, no início, não nos atendia. Foi aberto, aí nós tínhamos que abrir um processo para levar as ambulâncias lá para o Inmetro, porque quem agendava no Inmetro é a empresa que transformou um furgão em ambulância. Aí tivemos que, eu não podia botar quase R$500 mil, né, que é o valor das 2 ambulâncias, sem ter o seguro, sem ter um carro, né, que pudesse levar. Aí tivemos que abrir um processo para alocar esse carro que tivesse o seguro para levar as ambulâncias em cima, porque a gente tem uma BR extremamente perigosa, que vive acontecendo acidente. Se isso acontece um acidente que a gente coloca num carro sem seguro da carga, quem vai pagar? Quem vai ser cobrado pelo Tribunal de Contas, por vocês, pelo Ministério da Saúde, pela sociedade? Eu, que teria sido uma irresponsabilidade de mandar o carro que não tem o seguro da carga, né? Que aí foi o guincho. Né? Então, nisso, tem todo um processo que não é fácil. E aí, agora, conseguimos fazer a documentação, só que o carro não está em nome da prefeitura, está em nome da empresa. Aí, vereador, nós Pergunta temos... a Vossa Senhoria, já foi pago esse carro? Foi pago pela gestão anterior. Sim, mas aí como é que você paga um carro que ainda não vê o documento na prefeitura? Por isso que eu Isso sugeri aí. que ontem que Isso acionasse a furtos e roubos. Uhum. Eu sugeri que ontem, na minha fala aqui, que acionasse a furtos e roubos. Mas tudo bem. Né? Então, não vou poder responder pela gestão anterior, mas, então, o que aconteceu? Agora, estão fazendo o processo, né? A empresa, estamos pressionando a empresa, que é uma empresa que também, lá de Goiás, né? E, com isso, tem a dificuldade do contato direto, é só por... né, telefone, zap, e-mail, né, e aí a gente está agora, eles têm que fazer essa transferência para o município. Então, gente, assim, é uma questão que nós, na saúde, o nosso prefeito Edu, não gostaríamos de estar passando, entendeu, vereadores e vereadora e a população de Domingos Martins. A gente não queria isso, né, mas nós pegamos esse abacaxi desse jeito e temos que fazer da forma correta. A gente, infelizmente... Felizmente, a gente não vai fazer a coisa errada, porque a coisa errada depois podia dar um problema muito maior para nós, né, nós todos aqui, e para a nossa população, que iria ficar desassistida do mesmo jeito. Tá? Então, a gente espera que isso a gente consiga resolver. A Juliana vem trabalhando isso incessantemente, já brigou com a empresa 10 mil vezes. Né? Então, a gente vem nessa luta e assim, a gente pede a compreensão de vocês, da população martinense, para que a gente possa realmente entregar essas ambulâncias de forma correta e que ela possa ser usada de forma segura. Né? E a gente tem que... eu não posso fazer o seguro hoje porque não está no nome da prefeitura. Entendeu, vereador? Então, tem tudo isso. A gente está deixando tudo engatilhado para a gente poder fazer a coisa correta. Tá? Então, eu falei que Janete Claire... Eu e PQA assistimos muita novela de Janete Claire. O mais jovem aqui não, hein PQA? Né? Está igual o cemitério do outro lá para inaugurar, né? Nós é que não queremos inaugurar ele, né? Então, Janaína sempre trouxe essa questão da medicação, das fraldas, né, que são fornecidas pela farmácia popular. É uma outra coisa que a gente lá, né, a gente pede os farmacêuticos e as pessoas que estão no balcão das nossas farmácias, do município, que explique onde tem a farmácia popular. A gente não pode direcionar, não posso falar assim, vai lá na farmácia do Diogo, ou vai, né? Aí falamos, tem a farmácia do Diogo, da Janaína, do PQA.
Então, você vai lá e pega. E se acontece isso que vocês colocaram, que é muito grave, tem que ter uma denúncia. Tá? Tem que ter a denúncia, porque eles não podem falar que não tem um medicamento gratuito, né, que eles recebem do governo federal, para poder cobrar do paciente. Então, assim, isso não pode. E a questão que você colocou das fraldas, do medicamento, né, precisa que a pessoa, vamos dizer, eu vou pedir para você ir, eu tenho que dar uma declaração falando que Diogo, tal, vai pegar minha medicação, pegar minhas fraldas. Não precisa registrar em cartório, não precisa nada. Leva, faz essa declaração com um documento meu, você vai levar o meu documento, o seu, você pega, entendeu? Então, assim, infelizmente, muitas vezes é porque não é explicado tão corretamente, né, como que isso acontece, porque é um direito das pessoas. E o proprietário da farmácia, ele aderiu ao programa. Então, ele tem que entregar. É igual se eu falo com você, ó, você aderiu a uma coisa que você vende para mim, aí eu falo para a Janaína, não, eu só te vendo. Ele já me deu o negócio, né? Então, assim, é esses cuidados que a gente precisa ter. E sempre, gente, abra a ouvidoria. Se chegar para vocês, enquanto Câmara, podem também fazer um documento falando o que está acontecendo. Né? Que o cidadão, né, a ouvidoria, ela não precisa se identificar, né, para que a gente possa estar indo, vendo o que está acontecendo. E agora, no estabelecimento comercial, isso é muito grave. Né? Então, a gente precisa, sim, porque senão a gente não tem como resolver isso, né, e até denunciar junto ao Ministério da Saúde. Não é isso? Deixa eu ver mais o que, gente. A questão do hospital, que vocês falaram. Né? A gente tem uma relação civilizada com o hospital, né? A gente conversa, a gente vem tendo diálogos constantes, tanto eu, quanto o prefeito, quanto a nossa equipe, a gente vem tendo esse diálogo, porque eu acho que não adianta, se eu preciso resolver um problema com o Diogo, eu não posso ignorá-lo. Eu preciso sentar com ele civilizadamente para poder resolver o problema. Temos muitas reclamações, já conversamos, já passamos isso para o hospital. A gente tem conversas diretas com o hospital, né, seja com a doutora Penha, seja com o doutor Robson, com a Grazi. Né, a gente vem conversando e vem levando todos os problemas que a gente vivencia e que são feitos. Por isso que toda ouvidoria que chega, reclamando do hospital, o que a gente faz? Mandamos para lá para eles nos responderem. Né? Então, assim, por isso que é importante ter essa questão, né, da ouvidoria ser usada, né, para que a gente possa estar também tomando as medidas cabíveis junto também aos nossos parceiros, seja o hospital, seja uma clínica, né, que a gente compra, seja um profissional que atende. Né, então, a gente precisa, senão a gente não fica sabendo. Né? E só de falar, muitas vezes vira fofoca. Então, a gente... Não é por isso que a gente prefere que faça uma ouvidoria ou faça uma reclamação, né, formal, porque aí eu tenho um documento formalizado para poder chegar à entidade, para chegar ao profissional, para que a gente possa, né, acertar o rumo. Né, a gente vem conversando bastante, e, né, e assim, junto até com o Estado também, para a questão do hospital. Né, está ficando bonito, mas precisamos dar um atendimento de qualidade. A gente teve, né, algumas dificuldades, o hospital teve, né, mas para que a gente possa, assim, nós todos estamos no mesmo barco, eu falo, não adianta eu tentar derrubar a Janaína, eu tenho que trazer a Janaína junto comigo, né, porque senão a gente vai morrer todo mundo afogado. Né? Então, acho que é importante isso, que a gente trabalhe em parceria, trabalhamos com respeito, com dignidade a todas as pessoas, as entidades e a Câmara, né, que vocês são nossos parceiros, vocês nos fiscalizam, assim como o Conselho Municipal de Saúde também. Tá bom? Eu acho que eu respondi tudo, faltou alguma? Ambulância, deixa eu ver, reclamação do hospital, PSE. Pronto. Então, assim, quero agradecer, foi muito bom estar, né, aqui hoje, espero que na próxima, tem também ali o vereador Hélio, né? Então, que na próxima a gente possa
ter com todos os vereadores aqui presentes, ter com o público. Eu fico sempre feliz de ver Preta ali, né? Trazer mais nossos conselheiros, trazer mais pessoas, que eu acho que a gente, trocando, isso é o diálogo, isso é uma gestão dialogada, é uma gestão compartilhada, é uma gestão respeitosa com todos os entes, e a gente também sempre cobra também, né, nossa eficiência, nossa eficácia, mas sempre com muito respeito e muito cuidado com todo mundo. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, prestando conta, como é previsto na lei, né, para que a gente preste conta do que estamos fazendo e como estamos usando o dinheiro público. Muito obrigada. Secretária, da minha parte, agradeço a senhora, agradeço a toda a equipe pelas explicações. Nada melhor do que o diálogo, talvez nem todos aceitem o diálogo ou querem o diálogo, né? Esperamos que, com relação ao hospital, melhore o diálogo, porque nós temos informação que, em uma reunião, nem o prefeito permaneceu nesta reunião devido à falta de diálogo, né? E a gente sabe que, a gente ouve e sabe que a saúde de Domingos Martins trabalha sob gestão plena, todo recurso que chega para eles passa pela sua pasta, então nada melhor do que mantermos esse diálogo. Eu sempre reafirmo, as portas, né, da Câmara Municipal estão abertas para todos os cidadãos e para a Prefeitura, para todos vocês, sempre que precisarem explanarem, né, todas as ações que estão sendo realizadas. Os meus apontamentos não são críticas, são apontamentos para que nós possamos, né, que a população veja tudo aquilo que já foi feito, reconheça aquilo e veja os avanços e não se apegue, talvez, em pequenas falhas, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado por todas as explicações e a toda a equipe também, tá bom? Forte abraço. Mais uma vez agradecendo a todos aqui presentes, né, secretária, pela excelente explicação. Estamos à disposição do governo municipal para as comunicações e parcerias institucionais em prol do desenvolvimento municipal. Agradecemos a participação de todos neste processo democrático, e especialmente a senhora secretária pelas informações transmitidas, e nos colocamos à disposição para o entendimento e comunicações oficiais a respeito das ações do governo. Encerramos esta audiência pública às 17h, 8 minutos e 56 segundos.